Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tem por objetivo ajudar proprietários de imóveis, síndicos, administradores que estão com dificuldade para a contratação de profissionais para o processo de licenciamento de suas edificações de áreas de risco junto ao Corpo de Bombeiros. Eu tenho recebido inúmeras queixas de pessoas que nos procuram, inclusive para dar prosseguimento em processos abandonados pelos contratados ou até feitos de forma incorreta. Então, diante disso, eu preparei aqui uma apresentação com algumas dicas importantes que poderão te ajudar e, com certeza, no mínimo, minimizar a sua dor de cabeça. Então, logo após a vinheta. Bom, pessoal, então eu fiz aqui algumas slides, pouquíssimos slides, bem sucintos, para te ajudar a entender melhor como que você deve contratar, então, esse serviço. Tá? Então, essas dicas aqui são para, principalmente para proprietários, síndicos, mas serve para qualquer empresa que esteja lidando com o processo de licenciamento. Seja o primeiro processo, o inicial, ou seja, uma renovação, né? E quando a gente fala de licenciamento, nós estamos falando aí do AVCB, do CLCB, né? Junto ao Corpo de Bombeiros, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Nesse último caso aí é aquele que envolve edificações de pequeno porte ou de menor risco, que são normalmente licenciados automaticamente ali com documentação, sujeito então a vistorias posteriores, mas igualmente importantes com relação à consultoria de engenharia, consultoria técnica para a realização do serviço. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o processo de licenciamento é um serviço de engenharia e não um serviço meramente burocrático, como algumas pessoas têm levado em consideração. O que é feito ali é tramitado documentação? Sim, mas o foco é a questão técnica, o conhecimento técnico, é a análise do risco da edificação, as soluções que são propostas de engenharia para adequação da edificação. É um serviço técnico especializado, não é um trabalho para despachante. E aí que muitas pessoas estão tendo problemas, porque tem sido oferecido um serviço baseado em documentação, sem um conhecimento técnico associado. A segurança da edificação ela deve estar em conformidade com as normas vigentes, com a legislação vigente, com a norma vigente. E quem tem conhecimento para isso são os profissionais da área de engenharia. E aqueles profissionais, inclusive, que conheçam especificamente da área de segurança contra incêndio. Então, o primeiro grande erro que tem sido observado é que as pessoas têm buscado ali mais os despachantes, ou despachantes oficiais, ou, entre aspas, pessoas que lidam com documentos, para cuidar desse processo, que é um processo que exige conhecimento técnico de engenharia. Então, o primeiro filtro que deve ser levado em conta é esse. Então, é uma primeira orientação. Uma vez que vocês já tiveram ali um contato, ou alguém, uma indicação, ou procuraram na internet, seja como foi, você chegou a alguma pessoa que apresentou uma proposta para esse trabalho, você deve se cercar de um cuidado muito importante, que é a referência profissional. Tá? Procure pelo menos 5 referências profissionais dessa empresa ou desse profissional que está se apresentando para o trabalho. Tá? Entre em contato com elas, pergunte se elas ficaram satisfeitas com o que foi apresentado pela empresa durante a sua prestação e se principalmente se o resultado final foi atingido. Né? Lógico, em relação ao serviço prestado, porque muitas vezes pode não atingir o objetivo porque realmente a edificação não foi adequada, mas nós estamos avaliando o contratado, então a gente precisa ver se ele, dentro do que estava ao seu alcance, ele prestou um serviço que atingiu o resultado esperado possível, ok? Então essa é a primeira dica efetiva, né? A primeira é uma orientação e agora é uma dica efetiva que deve ser levada em conta. Outra dica muito importante: não abra mão de uma reunião presencial com o profissional. Nessa reunião você vai criar ali um vínculo, né? Uma relação de confiança ou não, né? Onde você vai alinhar suas expectativas e vai tirar as principais dúvidas com relação ao processo que vai ser feito. Nesse momento você já consegue ter ali uma noção do conhecimento e da afinidade desse profissional com o processo de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. Porque as pessoas que têm facilidade ou conhecem muito bem do processo não terão dificuldade em sanar suas dúvidas. Ao passo que aqueles que estão ali, entre aspas, se aventurando naquele trabalho, ou não são as pessoas devidamente capacitadas para tal, elas já vão, em algum momento, refugar ou refutar alguma informação que você possa ter de antemão. E é a informação, muitas vezes, que você espera que ele dê e ele não dará. Então, essa construção de confiança é muito importante. E você vai conhecer aquela pessoa que efetivamente fará o serviço, e não o preposto dele. Aquela pessoa que fará a visita, que estará na obra, estará na edificação.
é essa pessoa que você tem que conversar com ela e obter esse feedback muito importante inicial. Outra dica muito importante, talvez a mais importante. Não faz sentido nenhum você contratar um profissional de engenharia que não faça a visita técnica de engenharia e edificação à área de risco para o diagnóstico das medidas de segurança contra incêndio que precisam ser efetivamente adequadas ou complementadas. Não faz sentido. Por que não faz sentido contratar alguém que não apresente na proposta esse serviço? Porque é efetivamente esse serviço que o bombeiro espera. Quando ele pede, ele exige, melhor dizendo, que se apresente uma RT ou várias RTs ali, vários documentos, atestados, relatórios, referentes ao trabalho preliminar de um profissional, o que ele está querendo com isso é que seja feito ali todo um trabalho preliminar de avaliação para que na vistoria oficial ele possa fazer uma vistoria, muitas vezes até por amostragem. Por quê? Porque todo o serviço essencial foi feito pelo profissional. E eles compartilham essa responsabilidade. Não faz sentido que o profissional apresente ali uma proposta e fique simplesmente se atendo àquilo que o contratante está pedindo. Ele precisa apresentar ao contratante tudo o que precisa ser feito. E para ele apresentar o que precisa ser feito, é impossível que ele faça isso sem fazer uma inspeção preliminar. E quando eu falo nessa inspeção preliminar, essa visita técnica aí, visita de engenharia, né, propriamente dito, eu estou me referindo àquela visita que é idêntica à que o vistoriador do Corpo de Bombeiro fará. Ele vai fazer exatamente o que o vistoriador faria. Ele vai fazer uma vistoria completa e apontar tudo o que precisa ser adequado naquela edificação. Então, o que eu tenho visto e o que tem me surpreendido é que algumas pessoas têm contratado empresas e profissionais que não têm feito esse tipo de serviço. Eles simplesmente se atêm àquilo que o contratante fala, eu preciso fazer isso e aquilo. Eu preciso recarregar os extintores, fazer a manutenção de extintores, preciso fazer aquilo, ele só faz o que o contratante manda. Não. A finalidade principal desse serviço é o diagnóstico. Sem o diagnóstico, você está sendo, desculpa o termo, ludibriado. Então, o que ele vai fazer, esse profissional? Ele vai levantar os dados referentes à edificação, então são os dados de ocupação, de área construída, etc. Vão ver se isso está coerente com o projeto aprovado, né, ou os projetos de prefeitura também estão batendo, vai fazer toda essa orientação, ele vai fazer uma avaliação do risco, frente às normas existentes, frente ao projeto aprovado, quando tem projeto aprovado, tá certo? Ele vai definir, então, ali, através de um relatório, tudo o que precisa ser feito, através de uma comunicação formal ao contratante. É isso que se espera dessa empresa. Tá? Se não for isso daí, sinto que você deva procurar uma outra empresa. Ainda sobre esse assunto, eu fiz aqui um slide específico para dizer o seguinte: cuidado com aqueles que terceirizam, né, ou delegam esse serviço de inspeção, esse serviço de visita à obra, de acompanhamento lá da edificação, né, de teste, inspeção das medidas de segurança dos sistemas instalados. Esse profissional é o mesmo que vai emitir a RT, tem que ser o mesmo, ok? Porque não faz sentido. Seria até uma ilegalidade que você colocasse uma pessoa para fazer a inspeção e uma outra pessoa que emita a RT. Você está contratando um profissional de engenharia, então é ele que tem que fazer a inspeção, porque ele que tem a expertise para isso. Perfeito? Se é que tem, né? Porque a gente tem que atentar que nem todo profissional de engenharia atua na área de segurança contra incêndio. Então, às vezes, ele é especialista em determinada área, mas não conhece muito daquela área. Assim como o meu caso, eu sou engenheiro civil de segurança. O meu foco, minha expertise é segurança contra incêndio. Mas, em outras modalidades da engenharia, eu não me sinto seguro em me responsabilizar por um serviço de engenharia. Por isso, eu não me ofereço a esse serviço. Ok? Então, é isso que tem que se atentar. Somente ele deve emitir a RT e você deve exigir isso da empresa ou do profissional. Então, exatamente por isso eu fiz aqui um slide específico para que você guarde, volte o vídeo e assista. Exija a RT em nome do contratado, porque ela vincula esse profissional ao serviço que você está contratando. Okay? Ele deve assinar essa RT, a pessoa que fez a inspeção, o profissional, o engenheiro habilitado e devidamente regularizado junto ao CREA. Você não deve aceitar uma RT que não seja desse profissional. Se ele foi contratado, ele deve emitir a RT. Né? É uma garantia legal, inclusive, para você como contratante. Mas cabe aqui uma ressalva para que não fique dúvida. Há situações específicas. Por exemplo, aqui eu vou exemplificar mesmo para que não fique dúvidas. Vamos pegar um caso onde você tem uma central de gás ou uma instalação de gás combustível, gás natural que seja. Essas instalações precisam fazer ali, por exemplo, um teste de estanqueidade da rede de distribuição. Então, muitas vezes, é uma atividade específica, que exige uma habilitação específica, equipamentos específicos. Então, a RT vai ser emitida por um profissional que vai fazer exatamente aquele serviço, e tão somente aquele serviço. Então, você pode ter mais de uma RT no processo de licenciamento.
O que eu estou me referindo em vincular aqui o profissional é o profissional que se responsabiliza pelo processo como um todo, pelas medidas de segurança de uma forma geral. Esse tem que ser o responsável pela RT das medidas de segurança contra incêndio. Agora, você pode ter ARTs adicionais que exijam habilitações específicas. Vou dar um outro exemplo. Vasos de pressão. Você tem vasos de pressão na edificação, na área de risco, eles precisam lá de fazer uma inspeção com relação à segurança, pela norma do Ministério do Trabalho, e aí tem que ter um profissional habilitado para isso. Muitas vezes aquele profissional que está conduzindo o processo de licenciamento não tem aquela habilitação. Então vai ter um outro profissional que vai emitir aquela RT, que vai ser somada às demais RTs, laudos e relatórios. Então é importante que você se entenda que é possível sim ter mais de uma RT no processo de licenciamento. Aliás, é muito comum. Porém, aquele que está cuidando do processo das medidas de segurança de uma forma geral, de uma forma global, ele é o supervisor geral de tudo isso. Então ele tem que ter uma RT, então é aquele que vai testar o sistema de hidrantes, é aquele que vai verificar se a sinalização de emergência está de acordo. Então ele vai emitir a RT dele e tem que ser o profissional que esteve na obra. Então isso tem que ficar bastante claro e nítido aí na cabeça do contratante. Então fiz aqui um pequeno resumo, focando em 3 pontos principais que foram falados anteriormente e que aqui fica como um resumo final. Sempre priorizar a experiência. Então você vai avaliar através de referências, de uma reunião pessoal com o profissional que você quer contratar, se ele realmente tem aquela expertise, se ele conhece do que ele está fazendo. Então com aqueles filtros que eu passei, é possível você já eliminar muita dor de cabeça logo de início. Tá? Ele tem que ter referência sólida, tem que ter especialidade em segurança contra incêndio para tratar daquele tema, daquele assunto e para te conduzir até o licenciamento que você espera. Esse profissional tem que estar presente, é ele que vai fazer a inspeção. Não permita que se delegue aquilo que não pode ser delegado, certo? Salvo aquelas exceções que eu falei, que são as RTs específicas, os serviços técnicos específicos. Esses podem e devem ficar com aqueles que têm habilitação própria. Agora, aquilo que cabe ao contratado é ele que tem que fazer, e não o empreiteiro ou a pessoa que vende um serviço e vai usar uma RT de terceiros ali com o contratante. E essa RT estará no nome do contratante, como eu disse, é o vínculo com o profissional, com a empresa, com o contratante. Então a RT nunca pode ser dispensada, até porque ela vai ser necessária para o processo de licenciamento. E eu deixo um lembrete final, que esse é o grande foco aqui da minha apresentação. O foco da consultoria de engenharia deve ser a visita técnica, certo? Não faz nenhum sentido contratar uma empresa ou um profissional que não faça a visita técnica. E essa visita técnica, eu reforço, é a mesma visita que o vistoriador do Corpo de Bombeiros faria. Ele faz uma visita preliminar, faz todos os testes, verifica todas as medidas de segurança, faz um diagnóstico e emite um relatório, da forma que for, mas um relatório para o contratante falando, olha, precisa ser feito isso, 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 essa manutenção, aquela complementação. E aí, feita tudo isso, ele conferir o que foi feito e aí emitir a RT sobre a sua supervisão. Essa supervisão de tudo isso. Mesmo que ele não execute o serviço de manutenção, mas ele supervisionou. Então ele vai emitir uma RT de supervisão, tá certo? E pode juntar as demais RTs vinculadas à sua RT. E aí ele tramita esse processo. Mas é importante, na verdade é indispensável que tenha essa vistoria. E isso que tem realmente me deixado preocupado é que algumas empresas têm sido contratadas e se resumem a cumprir o que o contratante pede. Só que o contratante muitas vezes não tem a visão técnica de verificar em loco o que realmente precisa ser feito. Então, na verdade, ele não está prestando uma consultoria. A consultoria, justamente, é uma forma de assessorar ali o seu contratante, né? Se isso não está sendo feito, você está sendo, entre aspas, aí, ludibriado, né, na sua expectativa. Perfeito? Então, é isso que eu tinha a apresentar. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido claro, tenha ficado aí bem detalhado, né? Eu procurei ao máximo aí uma apresentação sucinta, mas que tivesse ali, né, os itens principais a serem observados. Podem ter outros aí, mas esses são os principais. Ok? E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, no meu canal Segurança contra Incêndio em Foco, esse vídeo ficará lá à disposição e ali você poderá comentar e fazer os seus questionamentos que terei o maior prazer em respondê-los. Ok? Então, muito obrigado novamente e fiquem com Deus.